Olá, segunda-feira, 5 de maio. No programa de hoje, o trabalho de fiscalização para garantir a segurança dos passeios de quadriciclo tem o exemplo de superação de um cearense apaixonado por artesanato. As orientações médicas sobre um problema que atinge 80% das mulheres em idade fértil e as dicas para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. A gente começa o programa de hoje com a história de um cearense que superou as limitações físicas por amor ao artesanato. Já adulto, ele perdeu a visão por conta de uma série de fatalidades, mas foi a partir daí que aprimorou as técnicas para produzir lindas peças de madeira. Seu Francisco perdeu a visão do olho esquerdo em 2001 em um acidente. Em 2003, outra fatalidade lhe tirou totalmente o sentido, o deixando deficiente visual. Foi um acidente de bicicleta na BR-116. Eu ia daqui para lá, no encontro um rapaz que vinha de lá para cá, ele se enganou no farol do carro, aí com o reflexo do carro, aí bateu de cara comigo. Aí eu deslocou minha retina, né? Foi quando eu fui cuidar, parti para a cirurgia, né? Para melhora, e aí foi pior. Por que deu pior? Porque já tinha miopia, né? Catarata, no lugar de uma coisa, foi 3 coisas ao mesmo tempo. Aí o negócio, o bicho pegou, começou a complicar, entendeu? E daí eu perdi a visão total. Em 2003, seu Francisco começou a frequentar o Instituto dos Cegos em Fortaleza. Foi quando o artesanato trouxe uma nova luz à sua vida. A deficiência visual, antes de atrapalhar, apurou ainda mais a técnica de Francisco. O artesão comercializa seus produtos em feiras e eventos de pequenos empreendedores. Cada peça leva em média 1 dia para ser feita. Lindo, porque uma pessoa que tem deficiência, né, e está batalhando, né? Fazendo um trabalho belíssimo, por sinal. Para mim é prazeroso. Inclusive o nome do meu ateliê aí é Palito da Superação. Entendeu? Foi o que superou a me alegrar mais um pouco, superou a minha vida de esquecer. Já pensou, mas você o dia todo aqui deitado, de cara para cima na rede aqui, sem pensar o que era o mundo, que era nada, sem fazer nada, entendeu? Hoje, o que eu ganhei? Ganhei muitos amigos, tá? E vocês, são meus amigos. Amigos de profissão, não é verdade? Se eu não trabalhasse com isso aqui, não tivesse metido a cara no mundo, como é que eu conhecer vocês? Nunca, nunca. Bastidores da política. Uma ótima tarde a todos os que acompanham o Notícias da Gente. Segunda-feira, como você já sabe, é dia de política. Hoje o nosso comentarista Donizete Arruda, infelizmente, não pôde se fazer presente, mas como sempre, me deixou atualizado sobre os principais assuntos que devem movimentar o cenário político durante toda essa semana, não só no Ceará, mas também em todo o território nacional. Começando pela nossa presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff. As pesquisas em relação ao pleito de outubro continuam revelando uma forte tendência de queda na intenção dos votos para a atual chefe do Executivo Nacional. Ela se mantém na liderança, mas em 2 meses, Dilma já caiu quase 7%, o que dá mais fôlego para o seu principal adversário, o senador Aécio Neves, do PSDB, que agora já está a menos de 15 pontos percentuais da candidata. Dilma nunca esteve tão mal nas pesquisas. Como isso repercute nas eleições estaduais, a presidente agora concentra esforços em trabalhar suas bases em todos os estados, inclusive no Ceará. Cada voto é importante e pode significar a diferença para os presidenciáveis. Falando no nosso estado, depois de uma reunião a portas fechadas no Palácio do Planalto na última semana entre Dilma, Cid e Ciro Gomes, a presidente comunicou que ela e Lula devem apoiar a candidatura do senador Eunício Oliveira, do PMDB, para governador do Ceará. Em troca, o partido de Cid ficaria livre para indicar os nomes para concorrer à vaga de vice-governador e de senador. Detalhe, a proposta da presidente tira o sonho do petista José Guimarães de concorrer a uma vaga no Senado.
A presidente Dilma revela sua preocupação com a sua própria reeleição, abrindo mão assim do sonho de seu partido em ter a maioria no Senado. Enquanto a presidente continua caindo nas pesquisas, seu partido vai perdendo força no Ceará, ficando nas mãos do Eunício e do Cid. A presidente tem uma tarefa impossível de ser realizada. O posicionamento da presidente em apoiar Eunício também revela que Dilma não quer mais problema com o PMDB, que tem ampla maioria no Congresso Nacional. E isso acaba a novela da sucessão estadual cearense? Não. Cid não revela o que ele respondeu à presidente na reunião que varou a madrugada, mas sabe-se que ele rebateu, afirmando que o PROS é um partido maior do que o PMDB no estado e por isso tem o direito de ser o cabeça de chapa na disputa do governo, não garantindo mais uma vez o apoio a Eunício e estendendo a decisão para quem deve disputar o pleito em junho. Uma última informação. Quem acompanhou a comitiva do PROS cearense no Palácio do Planalto não foi a ex-secretária de Educação, Isolda Sela. Também não foi o vice-governador Domingos Filho. Sabem quem estava lado a lado dos irmãos Gomes debatendo a sucessão estadual com a presidente? Zezinho Albuquerque, atual presidente da Assembleia Legislativa e um dos pré-candidatos do PROS ao governo do Ceará. Será que é ele o escolhido de Cid? Bem, acho que isso a gente só vai saber em junho. Você continua acompanhando Notícias da Gente todas as segundas-feiras que a gente vai trazendo essas novidades. Até lá! O passeio de quadriciclo é uma das atrações mais procuradas por turistas na Praia do Cumbuco. Quem presta o serviço deve obedecer uma série de exigências e a multa para quem descumpre as normas é alta. O repórter Alberto Gurgel acompanhou o trabalho das equipes de fiscalização. A Praia do Cumbuco diariamente recebe centenas de turistas em busca de descanso e diversão. Diferentes atrações despertam o interesse dos visitantes. São algumas delas os bugs e os quadriciclos. Com o crescimento dos passeios de quadriciclos, a Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes elaborou normas de conduta para a circulação destes veículos. Quadriciclo, a gente vem verificando aqui a questão de rota, percurso, trajeto, questão também dos critérios de segurança, conforto e higiene, que a lei exige deles esse cumprimento. São veículos que não têm placa, que não têm registro. Então, como é que a gente afere? A gente afere a parte documental do veículo. E quanto ao condutor, se exige dele a categoria B. E caso ele seja um prestador de serviço, ele tem que cumprir uma série de requisitos que a lei municipal aqui determina, entre os quais padronização, cursos do condutor quanto a guiar em condições de segurança, relações humanas, uma série de cursos que essa prefeitura exige a ele, relações pessoais, para que ele possa realizar esse serviço. Caso ele seja flagrado sem possuir essa autorização, o equipamento dele é apreendido, levado até a Secretaria de Transporte e lá aplicada a penalidade. No caso aí, uma penalidade ela está girando em torno de R$ 800. Segundo este prestador de serviço e membro da Associação dos Locadores de Quadriciclos do Cumbuco, a formalização ofereceu mais tranquilidade aos turistas. O nosso passeio agora ele tem uma área demarcada, certo? Não sofremos mais a perseguição que sofremos antigamente com os órgãos competentes de fiscalização, entendeu? Todos eles sabem agora que trabalhamos regulamentado junto com a prefeitura. O turista vai com o equipamento de segurança para gerar um maior conforto para ele, entendeu? É um passeio bem legal, bem tranquilo, todas as pessoas gostam, certo? Um dos principais beneficiados com as mudanças realizadas são os turistas. Esta universitária é um exemplo. Veio conferir as belezas da praia e os passeios. Unir o útil ao agradável, a gente tem uma diversão com o conforto e a segurança que esses novos itens vão proporcionar agora. Fala, doutor! Cerca de 80% das mulheres em idade fértil têm mioma uterino, segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Acontece que mais da metade nem desconfia da presença desses tumores benignos. Cólica e ciclo menstrual intenso e longo podem ser alguns dos sinais. E esse é o tema de hoje do quadro Fala Doutor. Hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema mioma.
que é uma doença que nós estamos aqui, né, doutora, cada vez mais pesquisas estão sendo abordadas, porque até como todas as doenças, elas estão numa constante pesquisa de aprofundamento, né, doutora Mayra? Exato. O mioma é um tumor, né, uterino e que acomete mulheres em idade fértil. Em geral, pode aparecer em qualquer faixa etária quando a mulher já tem a primeira menstruação, mas em geral é mais comum entre os 35 e os 45 anos. Mas é um tumor benigno. E ele tanto pode ser tratado cirurgicamente, como pode ser resolvido com tratamento clínico. O que muitas mulheres têm medo é que esse tumor possa evoluir para um tumor maligno. Então, não existe esse risco. Então, vamos agora, doutora Mayra, para a nossa primeira pergunta. Quem faz é a Elisama e ela é operadora de caixa. Elisama, qual é a sua dúvida? Toda mulher pode ter mioma? Sim, Elisama, toda mulher em idade reprodutiva, que acontece logo depois do primeiro ciclo menstrual ou da primeira menstruação, ela pode ter mioma. Ele acomete indistintamente todas as mulheres, mas existe uma propensão maior nas mulheres afrodescendentes ou de raça negra. Mas qualquer uma de nós pode ter esse tumor benigno. Doutora Mayra, então a gente pode dizer então que não é necessário uma questão de uma cirurgia ou existe a necessidade de cirurgia algum momento no mioma está muito grande? Existem. O mioma tanto pode ser tratado clinicamente, mas algumas vezes é necessário o tratamento cirúrgico. Cada caso é individualizado. Os miomas grandes, que causam sintomas importantes como a perda de grandes volumes de sangue, levando a anemias graves, ou que impedem, por exemplo, a gravidez pelo seu tamanho exacerbado, impedindo que no útero possa haver um feto, né? Esses miomas têm que ser tratados cirurgicamente. Já os miomas pequenos, eles podem evoluir a partir de tratamento à base de hormônios. Ok, doutora. Nós vamos agora para a nossa próxima dúvida. Quem pergunta é a Joyce. Joyce, qual é a sua dúvida? Mioma atrasa a menstruação? É muito mais comum que a presença de grandes miomas possam acarretar grandes sangramentos menstruais ou às vezes até fora do ciclo menstrual. Por quê? Porque esses miomas eles crescem aderidos à parede do útero e é como se fosse uma ferida. Eles vão provocar uma erosão, um ferimento na mucosa e aí podem provocar grandes sangramentos com perdas de volumes de sangue, às vezes que levam as mulheres até a desmaiar pela hipotensão, pela diminuição do volume do sangue circulante. O atraso menstrual também pode acontecer, porque como a gente já falou um pouquinho antes, os miomas são hormônio dependentes, então alterações no estrógeno, que é o hormônio que teoricamente ele nutre e é responsável pela manutenção dos miomas, a gente pode ter atraso, sendo que é muito mais comum o sangramento do que o atraso menstrual. Doutora, nós vamos agora para a nossa última pergunta, que quem faz é a Adriana. Vamos conferir? A mulher com mioma pode engravidar? A gravidez não depende, o fato de você fecundar, né, não depende de ter ou da gente ter ou não um mioma. O que acontece é que o mioma pode impedir a progressão da gravidez. Para que depois da fecundação o embrião possa se fixar na parede do útero, onde ele vai se nutrir, recebendo da mãe os nutrientes, o aporte que ele precisa para crescer até o 9º mês de vida, é preciso que esse embriãozinho fique fixado. Se nós tivermos um mioma de grandes proporções, esse mioma vai impedir que o embrião se fixe à parede do útero e a mulher vai ter aborto. É muito comum que os abortos de repetição, quando a gente vai investigar as causas durante a anamnese e os exames físicos no consultório médico, o mioma seja uma das causas relacionadas a mulheres que repetidamente engravidam e perdem seus bebês. Então, elas podem engravidar, mas pode haver aborto de repetição motivado pela presença desses tumores, às vezes de grandes volumes. Às vezes existem mulheres que só vão descobrir, porque muitos miomas são assintomáticos. Algumas mulheres vão apresentar sintomas de sangramento, de dores por ocasião das fases do ciclo menstrual, mas a grande maioria das mulheres só vai saber que tem um mioma quando ela vai fazer algum outro exame motivado por uma outra doença, um ultrassom de abdômen, e aí descobre que tem um tumor, porque ele pode ser assintomático e não trazer nenhum prejuízo para a vida delas. Doutora Mayra, muito obrigado por nos auxiliar sobre esse tema. É um prazer. E para você que assiste o quadro Fala Doutor, até o próximo. Emprego Aqui. A semana começa com boas chances de emprego em Caucaia. Oportunidades para auxiliar de corte, auxiliar de produção na confecção de roupas e operador de vendas. Para saber detalhes é só ligar 3342 0706.
Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o contato da Ronda do Quarteirão do Parque São Gerardo, 3457-1102. E para ter informações sobre atendimento no Hospital Abelardo Gadelha da Rocha, é só ligar 3342-8158. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. E você que assiste o programa Notícias da Gente vai ter oportunidade de discutir um tema importante para a região metropolitana, a emancipação da Jurema. Nós vamos promover um debate na próxima sexta-feira com autoridades e especialistas no assunto. Um ótimo início de semana para você e até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.